Pessoal, chegamos então à nossa sétima aula aqui do curso da Golden Bot, curso de análise gráfica. E nessa aula então, a aula mais importante do curso, vou ensinar a vocês a forma que eu trabalho, que eu opero com o Fibonacci. Vamos ter uma aula depois que eu vou ensinar para vocês tudo junto os conceitos de VWAP, Fibonacci, suporte e resistência, mas hoje eu quero enfatizar, e por isso que é uma aula importante, porque o conteúdo é algo inovador, algo novo, né? Acho que grande parte de vocês, 90%, nunca viu esse conteúdo, essa forma de trabalhar, e é algo assim que vai mudar, né, dar um norte para vocês no dia a dia das suas operações, seja mercado futuro, seja mercado de ações, mas já quero deixar de antemão a vocês dizer que esse método funciona melhor no mercado de ações. Funciona no mercado futuro? Funciona, só que o mercado futuro tem muitos ruídos, muitas notícias que envolvem ali durante o dia a dia, questão política, questão econômica, que abala muito, né, o mercado futuro e acaba ali muitas vezes nos dando algumas violinadas. Para quem não sabe, violinar é quando o preço está andando a seu favor, de repente vai lá, pega o stop loss e volta a andar a favor novamente. Então, dentro do mercado futuro dá certo também, já me deu bons rendimentos, mas no mercado de ações os ganhos são mais expressivos. Vamos lá então? Deixa eu já compartilhar aqui a tela para vocês. E vamos lá. Na verdade, acho que vou ter que deixar lá para cima hoje. A grande estrela desse setup aqui não é só o Fibonacci, é uma junção ali de Fibonacci com volume. Então vou ter que deixar a câmera hoje lá para cima. Galera, é o seguinte, o gráfico aqui do jeito que tá, a tela para vocês, tá da forma, né, que a gente estudou na aula passada sobre Fibonacci, mostrei retração, mostrei expansão, como colocar, como identificar pivô de alta e baixa. E nessa aula aqui agora eu também vou utilizar Fibonacci, mas eu vou utilizar eu vou utilizar somente a retração de Fibonacci, tá bom? E a retração de Fibonacci é com outros níveis, são níveis totalmente diferentes, porque a gente está acostumado com a retração dessa forma aqui, né? A gente pega do movimento ali alta, exemplo aqui, aproximar, dar um zoom. Peguei um movimento de 0 a 100 baixo, e os níveis que estão aqui na tela são os níveis clássicos, 0, 23.6, 38, 50, 61, 100. Eu não utilizo todos esses níveis, eu utilizo outros níveis na verdade. Então, como que faz para a gente poder modificar esses níveis, Joel? Muito fácil. Botãozinho direito aqui em cima, Fibonacci, propriedades. Eu vou colocar a cor aqui amarela, depois eu vou explicar para vocês o porquê. E clicando aqui em níveis, tá? Mudei a cor aqui, mas você pode colocar a cor que vocês quiserem. A gente vai utilizar duas cores, na verdade. Clicando em níveis, vocês vão identificar os níveis do Fibonacci. Então a gente tem do lado esquerdo aqui, a gente tem o nível normal e do lado direito a descrição. A descrição é o que aparece no cantinho da tela. E o nível é o para cálculo. Então o mais importante aqui é o nível. O que eu faço aqui? Apago tudo. Deixo tudo zerado. Dou ok e vamos embora. Vamos tentar operar na loucura? Não, vou colocar os níveis aqui com vocês. Vamos lá. Deixa eu trazer para cá um bloco de notas. E eu acho importante, antes de começar, né, antes de entrar nesse ponto sobre os níveis, é importante dar crédito, né, para quem me ensinou essa estratégia. Né? Então algumas pessoas aí devem estar achando, pô, achei que você tinha descoberto aí, Joel. Não, né? No mercado eu sigo uma ideologia, vamos dizer assim, a gente não aprende nada sozinho, a não ser que você encontrou o setup que você utiliza aí, enterrado em algum baú de pirata, um canto de uma praia aí, isolado, só você sabe, né? Eu acho bem difícil isso acontecer, mas a gente não sabe tudo sozinho, por isso que é importante ter cursos, né, pra gente poder aprender. Esses níveis que eu aprendi aqui foi passado para mim, através do professor Luiz Sato, lá do Raio-X Preditivo. São alguns níveis que ele utilizava lá no passado, hoje ele está com outros conceitos, mas ele utilizou bastante. Eu acho que deve utilizar também ainda um pouquinho. Então aprendi com ele. E o criador, né, a pessoa que idealizou esses níveis, especula-se que seja o Marco Rossi. Então Marcos Fibonacci também, como vocês queiram. Não sei se é Marcos ou se é Marcos. Ele foi o grande idealizador, né, desses conceitos aqui. E hoje bastante gente tem utilizado já, né, aí pelo YouTube afora, tem alguns vídeos pessoas utilizando esses níveis aqui de Fibonacci. Alguns podem não bater com o que ele utilizava, porque alguns foram colocados a mais aqui dentro. Tá bom? Mas vamos lá para a tela então, vamos colocar esses níveis
e a descrição aqui de cada um. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar. Vou deixar o bloco de notas numa outra... Não, melhor, eu vou fazer isso aqui. Assim. Pra gente poder deixar as duas telas juntas, né? Tudo aqui. Vamos lá. Adicionar. Primeiro nível, menos 1.618. E a descrição é o menos 161,8%. Vou colocar percentual aqui, para facilitar pra gente. Próximo nível, menos 0. Tem que ser ponto aqui pelo MetaTrader, tá? Não pode ser vírgula. 118. Descrição, menos 11,8%. Agora os fibos positivos. 0.126, 12,6%. 0.236. Reparem que o fibo do 23,6% ele acabou se repetindo, tá? Se repetindo aí. Próximo, 0.764, 76,4%. Próximo nível, bastante nível, viu, pessoal? Muita coisa, vão gravando aí, vão anotando, depois vocês fazem no MetaTrader de vocês. Ou, como eu sempre falo, né? Pode fazer em qualquer outra plataforma gráfica aí. Faltou aqui alguns níveis. E tem em qualquer outra plataforma gráfica, na retração de Fibonacci, tem, né, a opção de você tirar e acrescentar níveis. Não tem problema. 1.118, 111,8%. Quem eu vi utilizar níveis parecidos com esse aqui é o Rodrigo Cohen, da corretora Rico. Já vi ele utilizar níveis semelhantes a esses aqui. Na verdade, os mesmos níveis, né? Só trazendo para vocês aqui um conceito diferente de trabalhar. Não vou trazer o conceito que ele trouxe, e nem o conceito que o Sato me ensinou também, nem o conceito que o Marco Rossi ensinou o pessoal também. É um outro conceito que eu visualizei, eu enxerguei. Os níveis são parecidos com o que o Rodrigo Cohen utiliza, com o que o Luiz Sato utilizou do raio-x preditivo, o Marco Rossi também, mas a forma de trabalhar, a forma aqui de traçar, é uma outra forma que eu vou trazer para vocês, tá bom? Pessoal, não repara o choro aí no fundo, acho que deve ser da minha filha. Eu tô aqui, ela tá aqui no escritório também, tá? Perdão aí. Mas vamos lá, vamos continuar aqui então. Eu vou dar um OK. Beleza, coloquei todos os níveis, tá? Esses níveis aqui eu vou deixar na descrição do vídeo aqui do YouTube para vocês ali copiarem, colarem no bloco de notas e colocar aí na sua plataforma gráfica, tá bom? Vamos fechar então, ampliar aqui o MetaTrader e foi, tá pronto, tá? Como que funciona para traçar esse Fibonacci então, já? Você falou que é diferente do que a maioria das pessoas aí vem traçando? Sim, é uma forma que eu enxerguei, uma forma que eu identifiquei de traçar e que vem dando muito resultado para mim e para algumas pessoas que já conhecem essa forma de estar utilizando. Vamos lá? Como que vai funcionar? Tá? Como que funciona? É importante que vocês prestem bastante atenção nessa parte, que é uma parte aí que às vezes pode confundir um pouquinho, mas depois de um tempo você acaba pegando a prática. A primeira coisa que vocês precisam fazer, no caso, era colocar as retrações de Fibonacci, colocamos já os níveis, e aqueles níveis não é apenas de retração, viraram também níveis de expansão através da ferramenta de retração. Pode parecer um pouco confuso, mas para resumir, a gente vai utilizar só a retração de Fibonacci. Outro ponto importante para analisar, verificar o preço ali no momento, o preço atual. O dólar, 39,02,500. Então, eu preciso, né, ter o ponto de referência que é o preço para poder traçar as regiões de Fibonacci. Como assim? Por quê? Porque eu vou traçar regiões de Fibonacci acima do preço e abaixo do preço. Ou seja, são duas regiões de Fibonacci que a gente vai traçar. Algo inovador, algo diferente. Antes a gente estava estudando só uma região, de 0 a 100, puxava lá para poder identificar as regiões de suporte e resistência. Agora a gente vai traçar duas regiões de suporte e resistência. Mas como assim, João? Não tem candle lá para cima, né? Onde que você vai traçar aí esse Fibonacci? Aí que está o detalhe importante. Traçar em volumes de agressão e volumes de absorção, tanto acima do preço como abaixo do preço. Bora lá para entender? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui então. Procurar aqui, olha, bater no olho aqui, eu tenho regiões onde teve um grande volume, uma grande negociação ali dentro do mercado. Então agora é onde vai entrar o volume em ação, galera. A hora que o volume é fundamental para a gente. Eu vou procurar no volume alguns picos, alguns momentos em que ele teve uma forte negociação ali. Pode ser no dia anterior, pode ser no dia mais anterior ainda, pode ser de uma semana atrás.
você que vai escolher. Quanto maior o volume, maior influência ele tem nas regiões de suporte e resistência pelo Fibonacci. Se a gente quiser traçar somente o Fibonacci aqui, desse dia atual, no caso o mercado aqui está fechado, o pregão está fechado. Então, se eu quiser traçar nesse dia aqui, as regiões de Fibonacci, eu posso traçar, não tem nenhum problema. Eu vou procurar a região que teve a maior concentração de volume, que no caso foi essa região aqui. Dúvida quanto a isso, porque teve um pico de volume bem grande aqui. Foi essa região. Então é nessa região que eu vou traçar a minha Fibo. Tá? Se eu quisesse olhar desse dia. Se eu quiser olhar de um dia para trás, eu procuro a região, né, com maior volume ali de concentração. Então consegue entender mais ou menos? Quero olhar de 3 dias para trás. Sem problema, procura a região com a maior concentração de volume. Aqui, foi essa alta. Por isso que o zigue-zague ficou importante. Porque dentro dessa alta aqui, dentro desse pico, desse volume de alta, esse pico de alta ele ocorreu nesses candles aqui, olha. E onde que esses candles estão inseridos? Nesse movimento, nessa pernada. Então é como se eu pegasse o Fibonacci e traçasse dentro dessa pernada aqui. Dessa forma, traçando nessa região aqui, eu consigo identificar regiões de suporte, resistência, tudo na concentração desse volume. Então essa é a ideia, tá? Você traçar em regiões onde teve uma grande concentração de volume no dia. Se quiser pegar de 5 dias atrás, pode pegar uma semana, um mês, não tem problema. Mas pega as regiões onde no dia teve uma maior concentração ali de volume. Eu coloquei aqui no MetaTrader um separador de período para facilitar a nossa vida. São essas linhas pontilhadas que estão aqui na tela. Para colocar esse separador de período, botãozinho direito, propriedades. Aí você seleciona aqui, olha, separador de período. Deixa selecionado, dá um OK. Eu estou utilizando um gráfico de 3 minutos. Eu não entrei ainda no método de setup, porque isso aqui que eu estou fazendo, com volume, Fibonacci, pode ser feito em qualquer tipo gráfico. Mas eu já gosto de utilizar gráfico de 3 minutos e gráfico de 1 hora também. Mas na hora que eu for explicar o setup, aí eu vou estar, abordar um pouco mais detalhado sobre o gráfico de 3 minutos, 1 hora. Aí eu vou explicar com mais detalhes, tá bom? Mas por enquanto o conceito é esse. Se quer traçar em qualquer dia que teve volume grande aqui, pode traçar, mas pega as regiões, as pernas onde teve o pico de volume. Olha onde teve o pico de volume aqui. Em que perna que foi? Essa perna de baixo. Você vem aqui e traça a perna de baixo. Um detalhe importante, como traçar as linhas de Fibonacci? Essa é uma pergunta ali bem importante para se fazer durante o curso. Né? Como que eu vou traçar? Porque agora são níveis diferentes que estão aqui na tela. Tem essa questão que eu falei do preço acima, preço abaixo, acima. Como que a gente vai fazer para poder traçar? Então agora eu vou entrar nessa questão. Tá? Só queria primeiro falar para vocês que para você poder traçar as linhas de Fibonacci, procure volumes, os maiores, os mais expressivos do dia dentro das pernas, os zigue-zagues que teve ali durante o dia. Tá? Agora sim, vamos no mérito ali da onde traçar e como traçar as regiões de Fibonacci. Bom, vamos lá, voltando aqui de novo, do preço atual, 3902.500. Então assim, o que eu tenho que ter em mente? Eu tenho que ter em mente que o mercado está o quê? Primeiramente, está dentro de uma tendência de alta, contudo, ele veio de uma região, é o dólar, tá? Gráfico de 3 minutos. Ele veio de uma região de uma forte acumulação, ficou acumulando um bom tempo. Depois, logo em seguida, depois da acumulação, tivemos uma alta sensível e a possível euforia do mercado. Por que possível? Porque não terminou ainda. Tá? Não terminou ainda. Então, está dentro de uma possível euforia versus distribuição de mercado. É o momento onde vai começar a desenhar uma possível queda. Então, se eu tenho essa leitura, se eu sei disso, que veio acumulação, veio uma alta sensível e está agora numa certa euforia, qual é o próximo passo? Distribuição. Então, o que eu faço? Eu traço regiões de Fibonacci aonde o preço vai sentir suporte, porque mesmo que o preço comece a cair, é natural ele sentir um pouquinho de suporte. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar um volume expressivo abaixo do preço. O preço não é 3902.500, nesse que está aqui na tela, no cantinho? Então, vamos procurar volumes abaixo do preço. Vamos lá. Dá uma procurada aqui. Olha, o volume mais expressivo que teve foi nesse dia aqui, dia 20 de dezembro. Foi onde teve um volume bem expressivo. É onde eu vou traçar as minhas linhas de Fibonacci para a gente ter uma ideia dos pontos aí de suporte que o preço vai ter a hora que ele começar a cair, tá? Detalhe importante, como que eu vou traçar ali abaixo do preço? Isso que confunde muita gente. Eu acho que muitas pessoas que já conhecem essa estratégia, essa forma que eu opero, não sabia disso. Se eu quero procurar regiões de suporte e resistência abaixo do preço, e o volume está lá embaixo,
eu vou traçar a Fibo de cima para baixo. É um pouquinho confuso? Eu sei, mas é assim, olha. Vou fazer aqui. O preço está aqui nessa região, 39,02. O volume expressivo está aqui embaixo, abaixo do preço. Então o que eu faço? Eu pego de cima para baixo, para poder jogar essas expansões aqui para cima. Bom, jogar essas expansões lá para cima. Eu vou colocar na cor amarela para simbolizar que é uma região aí, isso vai vir, na verdade, colocar na cor branca, onde o preço vai vir para sentir região ali de suporte, tá bom? João, por que região de suporte? Sendo que você traçou numa região de volume, de queda ainda, né? Vamos então recapitular as questões. Você traçou a Fibo em uma região de queda, o mercado em queda, você traçou a Fibo falando que nessas linhas brancas vai ter suporte de comprador, pessoal, vai jogar o mercado para cima? Sim, porque olha o que aconteceu aqui. Entrou um volume muito grande nessa queda, só que o mercado não caiu, subiu, na verdade, o dólar. Então o que a gente tem aqui? A gente tem claramente uma das duas questões. Hoje a gente tem aqui uma região onde um grande investidor encerrou sua posição de venda e começou a entrar compra, ou um grande comprador absorveu tudo que um grande vendedor estava vendendo. Então tem essas duas hipóteses. Pode ser uma forte absorção, né, de um comprador comprando tudo que o vendedor estava vendendo, ou então pode ser uma forte agressão de venda para encerrar a posição. Tem isso também. Tem vendedor que entra agredindo para encerrar a posição. Ele encerra a sua posição, sai fora do mercado. A intenção da agressão dele não é continuar jogando o mercado para baixo, é sair da posição. Então ele aproveita esse momento de desespero, que está aqui na tela, mercado desabando, para encerrar a sua posição, né? O pessoal, os sardinhas ali como nós, sem conhecimento, vendendo tudo que tem, porque o mercado está desabando, mas na verdade aquele grande player vendedor também está se desfazendo da sua posição para poder, quem sabe, virar para uma compra ou dar espaço para um outro comprador. Não sei, ele só está interessado em desfazer da sua posição compradora, porque ele comprou lá atrás, muitas vezes. Então ele distribuiu, vendeu tudo que tinha aqui. E quem entrou vendido nessa, acabou, infelizmente, ali tendo um prejuízo, porque o mercado subiu, o mercado foi embora. Então, nem toda agressão, no fundo, é para o mercado continuar caindo. E nem toda agressão no topo é para o mercado continuar subindo. A gente tem que observar isso. Pode ser uma região de absorção, ou região ali também de acumulação desses grandes players compradores, ou lá em cima pode ser uma região ali, né, de absorção no topo, ou ao mesmo tempo pode ser uma região ali de distribuição de quem estava ali comprado, né, encerrando a sua posição lá em cima. E aqui os vendedores encerrando as posições aí na venda. É mais ou menos isso, tá? Nem toda região de fundo com forte agressão é para o mercado continuar caindo. Então, foi por isso que eu tracei aqui, para poder identificar as regiões de suporte. E olha o próximo suporte, olha que o preço voltar. Vai estar na linha aqui do 61, lá no 38,74. Joel, beleza, mas no meio do caminho aqui vai ter todo esse espaço vago para o mercado desabar, o dólar vai vir com tudo aqui para baixo? Não. Agora onde entra a questão da gente olhar as regiões ali de agressão ou absorção acima da linha de preço. Vamos procurar um volume expressivo acima dessa linha aqui do 39,02. Tá. Olha, a gente tem um volume aqui até expressivo, só que tem que ser numa mesma amplitude que esse aqui, que a gente traçou. Então, por isso eu vou colocar uma linha aqui como referência, tá? Vermelha. É a mesma expressividade, olha, tá aqui, só que abaixo do preço, né? A gente precisa achar acima do preço. Essa aqui quase deu. Quase, tá um pouquinho ali abaixo do preço, né? Iniciou aqui, mas não deu. Sentir aqui. Lá, achamos, tá? Então esse volume aqui, olha só a expressão do volume na venda que entrou, viu? Acima do preço, do jeito que a gente queria. Vai pegar e vai traçar agora diferente. Quando tá abaixo do preço, a gente traça de cima para baixo. Como tá acima do preço, de baixo para cima. Vou deixar na cor amarela, para simbolizar pra gente aqui. Simbolizar pra gente que esse aqui é o vendedor que queria jogar o dólar para baixo. E nesses pontos dessas linhas amarelas, a gente tem as regiões de resistência, tá? A gente tem os pontos de resistência. Conforme o preço vai subindo, conforme ele vai buscando os próximos níveis ali, ele vai sentindo resistência. Conforme o preço vai voltando, vai sentindo suporte. Essa região que ficou aqui, esse espaço vago, realmente é uma região onde o preço ele tende a andar de uma forma mais rápida e mais expressiva. E não é o que aconteceu aqui atrás?
Olha só como que ele subiu de forma mais expressiva. Até que atrás estava enroscado, estava nada definido. Rompeu essa região que era uma resistência, o preço andou mais reto, foi mais leve. Essa região aqui é chamada de zona de vácuo. Bom, são regiões onde, na grande maioria das vezes, existem atuações ali de robôs, existem atuações de grandes players de forma mais intensa e mais direcional. Nesse caso foi um comprador. Ele rompeu de uma certa forma ali com uma expressão bem, né, bem significativa, um candle ali, uma barra elefante, para quem já estudou isso aí, e depois ele seguiu numa bela tendência de alta buscando o seu próximo ponto de resistência, nessa região aqui. Então, em outras palavras, essa região aqui é uma zona de vácuo que o preço geralmente tende a caminhar com mais expressividade, tá? Porém, nada impede da gente estar traçando regiões de FIBA aqui dentro também dessa região, para encontrar pequenas regiões de suporte e resistência aqui. Mas, pessoal, vou ser bem franco com vocês, tá? Na grande maioria das vezes, o que acontece com o preço? Ele pode estar nessa região aqui, dando um pouquinho de lado, né? A hora que ele buscar a região aqui da resistência dos 23%, ele tende a dar uma desabada aí, até interessante. E nesse momento vai entrar um volume grande, já no começo do dia. É onde a gente vai traçar daí os volumes novamente para identificar novas regiões de suporte e resistência. Isso é um detalhe importante. É legal que vocês tracem novas regiões de suporte e resistência já no começo do dia, assim que o volume ultrapassar o volume do dia anterior, por exemplo, né? Tudo isso, numa aula gravada, com o mercado rolando, vai ser mais fácil para vocês entenderem. Porque assim que tiver um novo volume expressivo entrando no começo do dia, já pode ser traçado sim novas regiões aí Fibonacci. Bom, deixa eu pegar aqui, dar um delete, olhar com vocês outras regiões aqui. No caso, a gente estava tentando mostrar, eu estava tentando mostrar para vocês, né? Aonde vai ser os novos pontos de suporte e resistência. Mas vamos olhar no passado aquilo que possivelmente deu certo. Vamos pegar um volume aí interessante. Olha esse volume aqui. Volume aí abaixo do preço, né? Volume na compra que entrou nessa pernada aqui para cima. Então eu venho, pego o Fibonacci lá de cima para baixo. Vamos pegar aqui, olha, colocar na cor branca, porque ele vai simbolizar para a gente ali possíveis regiões de suporte. Exatamente, possíveis regiões de suporte para o preço acabar subindo mais. E olha só o que aconteceu, né? Tracei nesse movimento, o preço andou dentro da zona de vácuo, entre a FIBO do 88%, 7,6, 23 e 12, esse intervalo aqui chama de zona de vácuo, tá? 88, 7,6, 23 e 12, esse intervalo que fica é a zona de vácuo. Então ele ficou andando aqui dentro dessa zona de vácuo, até que uma hora ele rompeu, no outro dia, né, subiu, chegou na resistência da FIBO do 61, voltou no suporte da FIBO aqui dos 111, furou um pouquinho, voltou ao suporte da FIBO do 7,6 e foi. Nesse momento aqui já era hora de traçar novas regiões de FIBO, né? Geralmente traçar novas regiões de FIBO, na verdade, eu tracei só do comprador, não peguei do vendedor. A resistência aqui, um volume grande que entrou acima do preço. Vou pegar um volume grande que entrou acima do preço aqui para jogar o mercado para baixo. É esse aqui de novo. Ele novamente. Pega, deixa na cor amarela para simbolizar ali os pontos de resistência. Ok. Voltar lá. Bom, tracei aqui então, né? Tracei as linhas aqui. E olha lá onde bateu os pontos de resistência. Exatamente na FIBO do 88%. Aqui também na FIBO do 88%. Então essas linhas amarelas simbolizam pra gente resistência. Tem hora que pode simbolizar suporte, Joel? Sim. Coincide. Pode acabar virando suporte também. Pode acabar virando suporte. Mas é importante que vocês entendam primeiro os conceitos de ambas, tá? Acima do preço são regiões de resistência, quando o preço está subindo. Caiu, pode ser suporte também, mas os suportes principais é naquela FIBO que a gente traçou abaixo do preço, né? Nas linhas brancas que a gente traçou ali para identificar para a gente suporte e resistência. Joel, qual é a vantagem de utilizar Fibonacci versus aquela forma que você traçou os volumes lá para a gente, aquelas formas de suporte e resistência? Qual a vantagem? A vantagem, primeiro, que já é um cálculo matemático que foi estudado, foi pensado. Claro que o cálculo matemático não vence o volume, então essa forma que eu estou traçando suporte e resistência baseado em volume, querendo ou não, acaba sendo um pouco melhor que o Fibonacci. Só que o Fibonacci que eu estou traçando é baseado em volume e no principal volume principal do dia. Essa forma que a gente aprendeu na outra aula de traçar suporte e resistência baseado em picos de volume, a gente, na grande maioria das vezes, a gente pega picos, vários picos durante o dia e acaba poluindo muito o gráfico, acaba deixando a gente com muitas linhas desnecessárias de suporte e resistência. O Fibonacci facilita.
Para quem já trabalhou com volume profile, é parecido. O Fibonacci é bem parecido com o volume profile, porque ele também é baseado em volume. Então, tem lá aquelas regiões... Agora vai me fugir o nome, eu trabalhei com volume profile um tempo, mas esqueci agora. Tem as regiões de zona de rejeição, tem as regiões que, no caso, as zonas de rejeição são as zonas de vácuo. Tem as regiões de ponto de controle ali, né, do grande investidor na compra e na venda. Fibonacci também, as linhas ali, né, da FIBO do 12, 23, 88 e 76 são os pontos de controle, né, dos compradores e dos vendedores. Então, é mais ou menos parecido com a forma de trabalhar com volume profile, só que no caso é com Fibonacci e volume clássico, tradicional aqui do MetaTrader. Por que eu não utilizo o volume profile? Primeiro de tudo que o volume profile bom para MetaTrader é pago. Vocês não vão encontrar o volume profile aí gratuito, baseado... Esqueci o nome agora. Específico, né? Esqueci agora. Mas tem um volume profile que ele é bem interessante de trabalhar, o TPO. Esse que é o nome que eu queria, né? TPO. E tem alguns volumes profile que tem já essa ferramenta, né? Tem alguns MetaTrader que já tem, perdão, algumas plataformas que já tem essa ferramenta, mas o MetaTrader não tem gratuita ainda. Então por isso que eu estou utilizando o Fibonacci, até porque eu estou mais acostumado no meu dia a dia nas minhas operações. Nas próximas aulas, eu vou estar trazendo para vocês, no caso, na próxima aula vai ser um pouco mais sobre o MetaTrader, sobre robôs, vou entrar nessa parte agora. Mas vai ter, sim, aulas gravadas na prática, mostrando para vocês as operações com o Fibonacci. Traçando acima, abaixo do preço, nas maiores regiões de volume, os maiores picos. Gráfico de 1 hora, né? Vou aproveitar, na hora que eu estiver operando, eu vou ensinar vocês como utilizar o gráfico de 1 hora. Vai ser mais fácil na prática do que ensinar agora, senão vai confundir muito. Mas é isso, se você não entendeu muita coisa da aula, volta desde o começo, assiste de novo, faz na prática aí, traça no seu MetaTrader, da forma que você estiver utilizando, porque é muito importante que você aí consiga pegar esse conteúdo para poder prosseguir nas próximas aulas aqui com a gente. Bom, então é isso, forte abraço, nos vemos nas próximas aulas.